Boa tarde, estamos E iniciando mais uma aula de educação física. O tema da nossa aula já foi, né, bem divulgado. Nós fizemos uma votação na semana passada para ver se, dentro de diversos temas do tema Primeiros Socorros, quais os que vocês mais, né, tinham interesse em saber mais um pouquinho. Não que os outros temas eu não vá disponibilizar, só que aí esse material eu vou disponibilizar em apostila e vocês, conforme for havendo a leitura, tiver alguma dúvida durante as aulas, eu vou, né, sanando essas dúvidas, né? E o que eu não conseguir sanar, eu vou recorrer às minhas fontes, né? O povo da Guarda Municipal, o povo da Polícia Militar, o povo que, ou próprios enfermeiros que estão bem ligados à área de socorro mesmo. O nosso socorro de hoje é a obstrução. Essa palavra não é nova, porque nós já escutamos essa palavra dentro do mundo do esporte, em casa. Obstrução, vamos pensar lá no jogo de basquete. Alguém está fazendo ali, ó, a marcação individual por zona, está obstruindo a minha passagem. Dentro de casa, poxa, professora, vamos pensar de um jeito, como todo mundo, quase todo mundo já almoçou, quero fazer uma lasanha, o que está obstruindo a sua confecção? Só não tem o macarrão, então eu fiquei impedido. Então, não é uma palavra nova, mas dentro do mundo de primeiros socorros, o que ela vem, né? Dentro da parte da saúde? É quando impede a passagem. A passagem de quê? Da passagem do ar. Nós temos dois tipos de obstruções, tanto o engasgo, mais tranquilo, e a asfixia, que já entra uma coisinha um pouquinho mais grave. Porque será um pouquinho mais grave? Porque a asfixia é uma obstrução total, por isso que eu falo que ela é um pouquinho mais grave. Então, a pessoa está lá se sentindo sufocada, porque o ar não passa, ela vai ter algumas coisinhas que vocês vão olhar, vocês vão caracterizar. Então, com esse impedimento da passagem do ar, que pode levar a um desmaio, então, a gente já está sabendo. Então, algum objeto, tem alguma coisa aqui que está impedindo. E nada passa. E o que a gente consegue ver assim, professora? Tudo bem, não passa, e aí? Mas o que foi? Pode ser uma asfixia mecânica. Como que seria essa asfixia mecânica? Exemplo, estou lá no Rio Walter Planet, estou lá na minha piscina e sofro um afogamento, né? Um soterramento, como nós vemos aí, cai tantas barreiras, as pessoas ficam soterradas, então ela pode sofrer asfixia. Um estrangulamento, ou um enforcamento, ou, né, também, né, uma esganadura. Então, vai depender. A gente chama de estrangulamento ou também a esganadura. Essas são as asfixias mecânicas. Se tem a mecânica, eu tenho a química. A química é o povo que vai para a área militar, vai ter um contato com elas, né? Que asfixia por gases irrespiráveis. O gás lacrimogênio, quem já teve o prazer de sentir o gás lacrimogênio sabe que não é bom, então ele pode, né, sufocar a pessoa e ela vir asfixiar. É o gás metano, o clorifórmio, o éter, o monóxido de carbono. Então, o que acontece? Esses são alguns gases que podem causar uma asfixia química. O anterior, a gente vai tudo para asfixia mecânica. Já o engasgo, que é uma coisa assim, super normal, por mais que a gente pense que não de acontecer, né? Desde o nosso nascimento, a gente vê o engasgo de bebês com as mamadeiras, bebês que têm refluxo. Então, como é importante você saber essas manobras, porque é uma manobra bem feita, no momento exato, pode levar a pessoa à vida, ou não saber pode levar a óbito. Então, o engasgo é uma manifestação do organismo que para expelir um alimento, um objeto que toma um caminho errado. Poxa, você falou tomar o caminho errado, vocês vão até ver lá na apostila que eu coloquei para vocês, né, que na parte superior da laringe tem a epiglote. E ela fica aberta. Para quê? Para essa circulação, né, para passar o ar para os pulmões. E ela se fecha quando a gente absorve o alimento, ela fecha para ir para o caminho correto. Quando ocorre uma falha, ao invés de ir, ele toma o caminho, né? O alimento toma o caminho da laringe, o que acontece?
o local que é onde tem que passar o ar, ele é fechado. Então, com isso, a pessoa pode ter um engasgo. Só que o engasgo ele é parcial, ele ainda consegue que passe um pouquinho do ar. Então, diferentemente, quando você vai ver uma pessoa asfixiada, ela vai estar aqui, ó. Você vai fazer perguntas, como todas as incursões, se a pessoa estiver consciente, você pergunta o nome dela para ver qual o grau de consciência. Você, na asfixia, ela não vai conseguir emitir som nenhum. Já no engasgo, ela já pode conseguir tossir ou ter breves ruídos do som, você vai sentir aquele chiado na respiração. Então, você consegue caracterizar, diferenciar um do outro. Que a pessoa vai estar em pânico, porque não tem ar nenhum, e o engasgo, ela vai estar ali, ela vai estar agoniada. Ela consegue ter aquela frestinha, né? Do ar, pensa aquela frestinha de ar entrando, mas ela acaba tendo todas as outras incursões, porque um engasgo, se não for logo sanado, pode virar, né, uma asfixia. E aí eu já comecei a falar um pouquinho, né, das causas. Vamos lá. Quais são as causas de uma asfixia ou de um engasgo? Primeiro, nós já até falamos, né, os gases tóxicos. Você inalando, principalmente, eu conheço vários alunos nossos que têm problemas respiratórios, até o flit, dos inseticidas, agora com esse período da pandemia, quando passa a higienização, né, com o cheiro do cloro, no mata-mosquito, o famoso mata-mosquito, quando passa, né, aquele carro do mata-mosquito, as pessoas que são alérgicas, elas podem se sentir, né, começar com aquela falta de ar e acabar indo para uma asfixia química. Opa! E também, outro, alimentos sólidos. Estou lá comendo um chocolate e acaba ele indo para o caminho errado. Então, com os alimentos, a gente acaba tendo muito essas incursões com bebidas, sejam elas do bebê, da mamadeira, do leite materno, por isso que a mãe tem que estar concentrada num ambiente tranquilo para a criança ela não perder essa atenção e acabar engasgando. As bebidas, beber calmamente, a gente conversa muito e as pessoas falam assim, não, está sendo chata, não se alimenta na frente da televisão, porque a gente fica tão intertido com o filme, com a série, com aquele comercial, com aquela notícia, que acaba, num descuido, acaba a pessoa tendo um engasgo. Outro, né, choque elétrico. Então, o choque elétrico, ele entra também até com uma asfixia mecânica, com aquele choque a pessoa, ela perder os sentidos, que a gente vai ver isso mais à frente, né? Como tratar um choque elétrico, e também desenvolver uma obstrução. Corpo estranho. Quem nunca foi criança? Eu, professora, nasci grande? Claro que não. Então, por isso, com todo aquele cuidado, por isso que tem limite de idade nos brinquedos, objetos, para quê? Porque, de repente, vem um objeto pequenininho, aqueles brinquedos que a gente compra, né? Quando você baixa no chão, ele vai em 1000 pedaços. E a criança, ela faz o quê? Tudo ela mede pela boca. Então, grande cuidado com os objetos estranhos, né? Nessa ingestão. O soterramento, a pessoa está lá, né? Eu não sou zumbi, né? Então, o que acontece? Quando cai essas barreiras, cai em terra, a gente até quando está fazendo obra, que vem aquela poeira, vem aquele pouquinho de terra, a pessoa também, ó, não precisa ser grande quantidade. O estrangulamento. Então, está lá no estrangular, a pessoa pode vir ao quê? A perder todo esse ar. Tem um que as pessoas nem pela língua. Como que pela língua, professora? A pessoa engasga com a língua, a pessoa pode estar tendo uma convulsão devido a uma febre, por algum outro problema neurológico que ela tenha, a língua ela enrola. Então, tem que saber como é esse procedimento. Se a pessoa está enrolando, de eu pegar, fazer a projeção dessa cabeça dela para trás, para que a língua relaxe e solte. Tá? E o veneno. E os venenos, né, no modo geral. Então, eles podem causar uma asfixia ou engasgo. Por isso, a gente coloca logo o nome assim, obstrução. E, de acordo com a situação, a gente vai classificando. Mas, professora, como eu vou reconhecer que a pessoa está em asfixia? Fácil. A pessoa ela vai levar as mãos ao pescoço, ela não consegue tossir,
ela também, ela pode cometer cianose, começar a ficar roxa, ficar azulada, começar a perder a cor, então são os sinais, né? Já que a asfixia é uma obstrução total das vias aéreas. Já, como eu vou reconhecer o engasgo? O engasgo, a pessoa ela não consegue falar, que seja, né, aquela coisa, voz fraquinha, mas ela não consegue falar. Então, é sinal que tem um caminho por onde o ar está passando. Então, eu sei que não há asfixia. Então, você vê também que a pessoa está angustiada para respirar. A tosse, aquela tosse, né? Que é um reflexo, uma restrição que ela vai ter para falar, uma respiração ruidosa, um chiado. Então, aí a gente vai reconhecer o engasgo. Então, aí o que acontece? Eu já sabendo cada coisa, o que eu tenho que saber? O que eu não devo fazer? Professora, eu não consigo prestar socorro devido, eu fico nervoso, eu fico nervosa, mas pelo menos vocês vão saber o que não se deve fazer. E se vocês estiverem num local onde estiver passando por aquela situação, por essa ocorrência, pelo menos você está ali, ó, e assim, não, olha, não, essa aí não é um procedimento correto para esse caso. Então, primeira coisa, se a pessoa está consciente, a gente não deita a pessoa. A gente vai fazer as manobras, a gente vai fazer tamponamentos. Então, eu não deito. A gente só vai deitar a pessoa se ela estiver desmaiada. Então, a gente não deita a pessoa enquanto a gente não conseguir desobstruir essa via aérea. Eu não vou tentar desobstruir com a mão. A pessoa está engasgada, eu vou abrir a boca da pessoa e tentar ir lá enfiar a mão dentro da boca para tentar tirar. A gente não faz isso. Até porque nessa que a gente vai tentar retirar, a gente pode estar o quê? Empurrando mais objeto. A gente só retira o objeto se ele estiver na boca. Você abriu a boca e você viu, você faz o dedo em pinça, você pinça o objeto e tira. Ok? Tem alguns cuidados que a gente tem que ter, claro, se a gente puder ter uma luva, tiver uma pinça, até porque se a pessoa tiver sangramento, para você não correr risco. Tá? Outra coisa, a gente não vai abraçar a pessoa na região do estômago. Onde é o estômago desceu, não vou abraçar a pessoa pelo estômago, pela linha do estômago, para poder desengasgar a pessoa. Tá? Tem um momento correto que a gente vai ver entre o externo, tem um espaço, então vai ser o local onde a gente vai fazer a manobra. Outra coisa que a gente vê muito, a pessoa está engasgada, o que a pessoa grita? Ai, dá água para ela, para você desengasgar. A pessoa já está engasgada, ou tem asfixia, o que vai acontecer? Você vai dar água, aquilo não vai descer, aquilo vai acabar retornando, vai sair pela boca, vai sair pelo nariz, e vai acabar o quê? Ela vai acabar expulsando isso, ou agravando, dependendo do jato, isso acabar, ao invés de sair, ele acabar... Ou às vezes, ao invés de sair pelo nariz, pode ser uma coisa muito grande que não dê para sair pelo nariz, né? E pode... Não, porque assim, ele tem duas vias, né? A via, né? Pode sair pelo nariz ou pode sair pela boca. Então a gente tomar todo esse cuidado e ficar atento, até quando estiver fazendo a manobra, para olhar para ver se a pessoa não expeliu. Fez a manobra, não, viu que não saiu no chão, a gente sempre verifica a boca para ver se a pessoa, não, com a manobra, o objeto não já foi para a boca, o alimento, o que for. Ou até ela conseguir falar normalmente, né? Outra coisa, respiração boca a boca. A pessoa está consciente, a gente não faz respiração boca a boca. Tá? Você vai fazer esse procedimento se ela estiver desacordada. Vai colocar de lado para ver direitinho se ela estiver desmaiada, apoiou, porque quem se desmaiou a gente deita, vê de lado para ver se tem alguma coisa para poder fazer as manobras. A respiração, boca a boca, o ar não vai passar. Então não adianta. A gente tem que tomar cuidado muito com o bebê. Quando o bebê engasga, porque o bebê, vocês vão ver pela imagem, a gente tem que virar ele de decúbito ventral. Então, virar isso com cuidado, né? Com aquela maneira brusca, até para não assustar mais a criança, né? Então, a gente vai colocar a criança de barriga para baixo e ela é inclinada. A gente não vira de modo bruto. Outra coisa que a avó faz, mãe, a criança está engasgada, a gente faz muito isso. E até eu já fiz isso, até aprender. Quando a gente está em pânico, por isso que a gente está sempre lendo esse material, para quê? Para que isso fique na nossa memória. A pessoa engasgou, o que a pessoa vai lá e faz? Assopra o rosto. Gente, isso aí é lenda urbana, tá? Não adianta. O que acontece? Essa atitude é muito comum do povo antigo, mas isso aqui não vai te ajudar, vai ajudar em nada, tá?
Outra coisa muito engraçada é as pessoas pegam o bebê, tá engasgado, joga para o alto, sacode. Tadinho, né? Virou chocalho agora. Não faça isso. É extremamente prejudicial. Pode até causar lesões. E além de não resolver o problema. Outra coisa assim, tá engasgado, vomita que passa. Não. Porque a obstrução é na via lembra que eu falei da epiglote, laringe? É pela via aérea, não é na via digestiva. Então, fazer a pessoa vomitar não vai adiantar nada. A gente tem que tomar essas atenções. Então, Lu, se não é para fazer isso, quais são os procedimentos? Nós temos alguns procedimentos, o mais conhecido, que é a manobra de Heinlein, lindo, né? Alemão, que consiste em você ficar atrás da pessoa, quando a gente fala uma criança de uma certa altura e um adulto, né, que também deve estar de pé, aí a pessoa ela está, né, realmente ela está consciente. Nessa que ela está, o que você vai fazer? Você vai passar os braços por volta da pessoa. Então, só que aí nós temos duas. A manobra de Heinrich para o bebê é diferente. Então, aí vocês estão vendo direitinho pela imagem, espero, né? Que você vai virar a criança de costas para você. Então, a professora vai ficar muito pesado. Você pode sentar, apoiar a criança no seu antebraço, vai segurar aqui no queixo sem sufocar, vai segurar assim, porque de repente, né, você vai furar os olhos da criança, tadinha, machucar, vir outros problemas. Então, você pegou o bebê, virou ele de cabeça para baixo, você vai inclinar a cabeça, como está aqui na segunda imagem, inclinar a cabeça para baixo e vai com essa parte, né, que a gente chama de bumbum da mão, né, para fazer, com essa parte, você vai fazer 5 tamponagens nas escápulas, entre as escápulas para fazer. Você vai fazer essa manobra, depois você vai virar a criança em decúbito dorsal e verificar a boca se tem alguma coisa. Não tem, você vai lá, faz a manobra com os 2 dedos no externo, só esses 2 dedinhos. Tá? No adulto, a gente faz com a mão fechada. Vai ter um vídeo que vai mostrar direitinho, você vai fechar os dedinhos, vai vir, vai fechar, vai apoiar aqui, vai vir com a outra mão para fazer a compressão. Tá? Na dúvida aqui, onde é a escápula, que ó, a escápula são esses dois ossinhos, essas duas asinhas. Então, nesse intervalo é que onde a gente vai fazer a tamponagem. Nada melhor do que falar, né? Você sabe o que fazer quando sua criança se engasga? Primeiro, mantenha calma para prestar primeiros socorros. Observe os sinais de engasgamento na criança, que são boca azulada, dificuldade respiratória e tosse silenciosa. Caso a criança esteja tossindo, deixe tossir, porque naturalmente ela se desengasgará. Caso apresente esses sinais que eu falei, segure a criança dessa forma, com firmeza, porém sem lesionar os olhos, a boca ou causar enforcamento. Segure dessa forma. Vire a criança em direção ao chão, mantendo a cabeça sempre assim inclinada para usar a força da gravidade a favor do desengasgo. E entre os ossos das costas, nesse meio aqui, bata com força com o calcanhar da mão dessa forma. 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. Vire então a criança, observando se tem alimento, objeto que está engasgando na boca. Caso ela não tenha apresentado desengasgo, continue esse procedimento olhando. Entre os mamilos existe um osso. No meio desse osso é que nós vamos pressionar com esses 2 dedos para continuar a manobra de desengasgo. Pressione mantendo a cabeça da criança ainda em direção ao chão. Dessa forma também 5 vezes. 1, 2, 3, 4, 5. E continue a manobra até que você observe choro, sinais de que o objeto saiu e respiração normal. Aí agora ela vai demonstrar com a Essa, criança um pouquinho maior. houve a possibilidade de pegá-la e dar em direção ao chão pelo peso da criança ou pelo tamanho dela, segure a criança, abaixe, ajoelhe-se para que você fique mais ou menos do tamanho dela, localize o umbigo, vire a mão como num copinho, achando a boca do estômago e pressione
a criança perderá o nível de consciência por falta de respiração. Já se o bebê estiver inconsciente, a gente vai deitar ele numa superfície dura e vai fazer aquela manobra, a última manobra que ela fez, dos 2 dedinhos. Só que aí você vai forçar mais um pouco, ele fazer 15 compressões no dedo que a gente chama aqui do externo. Dentro dessa parte do externo, você fazendo esse ciclo, vai fazendo até que ela recobre a consciência. Não recobrando, aí sim é o período em que está chegando o socorro, ele tem que vir, né? A gente sempre ele tem que vir. Aí a gente vai ter outros procedimentos, de fazer de parada, de fazer se é para fazer massagem cardíaca, se é para fazer respiração. Então, tudo vai de acordo, mas a gente não vai entrar nesse ponto ainda. Porque vai vir quando a gente fala de paragem respiratória. Então, a gente vendo a posição, né, pela imagem aqui, ó, direitinho, o osso do externo está nesse espaço, senão você localiza o umbigo, gira a mão para poder ficar com a posição da mão, para poder fazer o movimento. E movimento firme, não é poder retirar, até porque onde você está posicionando não tem osso, né? Você está fazendo no intervalo, se posicionar correto. Diferentemente, o que acontece? A gente está vendo aí a imagem, o que acontece? Se a pessoa ela é obesa ou ela é gestante, o que acontece? A gente tem que fazer umas modificações. Essa é a manobra que a gente usa com o adulto. Se ela for gestante, o que acontece? Ao invés de a gente fazer a manobra, porque vai ter que fazer aquela compressão um pouquinho mais acima, para você não fazer na gestante sobre o útero, e até porque do obeso você conseguir encontrar a posição. Porque mesmo você fazendo se girar, ainda vai ficar sobre a barriga. Então, você vai fazer mais em cima para poder fazer, prestar esse socorro. Então, você já viu aqui ó, na segunda imagem, ele ali com a mão no pescoço e a posição. Só que acontece, eu peguei essas 2 imagens para ilustrar para vocês a posição da costela da mão. Só que o mais indicado é que, quando você vai fazer essa manobra, você não fique encostada a pessoa, as costas dela no seu peito, e se você fique de lado. Mas, professora, e se eu estou sozinho em casa, a pessoa está sozinha, o que ela pode fazer? Ela pode utilizar tanto de uma cadeira quanto de uma bancada e executar a manobra. Vai lá, ela posiciona e ela vai, desbruça ou faz sozinho, tentou, não conseguiu, ela pode também desbruçar numa bancada ou na cadeira e fazer o movimento apoiando. Se não der para apoiar a mão, ela pode segurar na cadeira e fazer esse movimento apoiando a cadeira no local. Então, você vai colocar o punho acima do umbigo, fazer aquela toda, né? A manobra tentou conduzir no seu punho. Se você não conseguir fazer com as mãos, pode fazer sem a cadeira. Porque às vezes está em casa sozinho, né? Ao invés de entrar em pânico, né, você é só um engasgo, não é uma asfixia, você não consegue. E quando a gente fala da manobra, o que acontece? A gente tem que tomar todo o cuidado devido à altura. Então, o que eu peguei um vídeo para vocês, eu coloquei um outro também. Tem esse, a gente vai falar sobre esse, que é o serviço de socorro mesmo, pegar uma pessoa que trabalha com socorro e ela vem dando umas instruções para nós encerrarmos essa aula e partir para as dúvidas. São as mãos, imediatamente eu vou então, sabe como eu posso te ajudar? Nada. A gente pergunta, você vê que ela responde, não sabe nem o som. Caso total, pode ser parcial, caso haja um som audível, né? Algum som que a pessoa consiga ouvir. Imediatamente, então eu vou falar para ela, eu vou atrás da senhora, vou ajudá-la, fique tranquila. Vou atrás, peço para ela abrir um pouquinho a perna, peço para ela também solte os braços, eu fico lateralizada a ela, porque caso ela tenha consciência, eu tenho um sinal. Se eu estiver reta, eu caio junto com ela. Então, eu fico de lado, eu coloco a minha mão estendida, eu dobro os dedos de baixo, e de cima eu fecho. A parte de
na minha mão, eu vou colocar no bico dela. Depois que eu coloquei no bico, eu rodo essa minha mão até o dedão ficar na pele dela. Com a minha outra mão, para me dar força, por cima, vou dar os golpes. Esses golpes, eles vão ajudar a levantar o tórax dela, ajudando a eliminar o objeto. Caso ela elimine, ela vai emitir sons. Caso ela perca a consciência, eu vou levá-la ao colo, dando a cabecinha dela, vou olhar a boca dela para ver se eu consigo visualizar. Caso eu consiga visualizar, em forma de pinça, tentar retirar. Caso não consiga, tá? Pedir ajuda, 9293, desse vibrador externo automático. Imediatamente, eu vou olhar aonde une aqui as costelas, dois dedos acima, tá? Dois dedos. Uma das mãos, os dedos são relaxados, e eu vou fazer as posições. É que chega no local especializado. E essas compressões é que acontecem, eu vou fazer até chegar. Se o serviço demorar, por isso é bom ter outra pessoa que saiba fazer para ela render você. Então, gente, aqui a gente finaliza esse conteúdo que fala sobre primeiros socorros do tema obstrução, engasgo e asfixia.